Priscila Assumpção. Eu sou especialista em ajudar pessoas empreendedoras a alcançarem sucesso através de apresentações e performances poderosas. Esse é o meu famoso Pitch 10, que eu ensino no meu e-book, que depois eu vou botar aqui o link para quem quiser baixar. E que eu estou falando sempre, né, da gente arranjar formas mais eficazes, poderosas e rápidas de se apresentar, de uma forma marcante, de uma forma encantadora. Então eu mesma faço, dou o exemplo e depois quem quiser se desenvolver mais e praticar também pode vir aqui no Pitch Café, que é o que a gente vai fazer. Cada pessoa vai vir aqui partilhar a sua apresentação. Nesse momento a gente está fazendo apresentações de 30 segundos. A ideia é avançarmos para apresentações mais longas, mas primeiro é importante a gente conseguir pelo menos 30 segundos de uma apresentação eficaz. Como? Aprendendo algumas técnicas, desenvolvendo algumas skills para depois poder avançar para um nível mais avançado. E quando a gente se compromete, vamos dizer, pelo menos 1 hora, 40 minutos na semana para nós mesmas, né? Para dar atenção a coisas que a gente sabe que vai precisar. Você pode, por exemplo, agora, nesse exato momento eu não preciso, mas você vai precisar, né? Então, que bom se você puder ter 40 minutos agora do que depois ter que ficar 3 dias se preparando para uma coisa que você nunca pegou, nem sabe como, né? E depois essa falta de preparo em cima da oportunidade é o que às vezes gera as emoções que vão atrapalhar a situação. Né? Uhum. A ansiedade, o desconforto, o medo, porque não sabe como, e aquilo tem que ser feito em 3 dias. Então, eu acho muito bom a gente ter a oportunidade de ir se preparando sem ter aquela tensão por trás. Né? E com a grande vantagem de te ter a ti como oradora, porque uma coisa é estar a fasear esse trabalho com orientação, com feedbacks das pessoas Sim. que também vão participando. Como a gente às vezes não vê a oportunidade e nem aproveita as oportunidades que estão aí, né? E, inclusive nesse momento, né, a gente está tendo aí imensas coisas que são oportunidades. E eu, por exemplo, ofereço a oportunidade do Pitch Café. Como você falou, a pessoa pode vir aqui, falar, recebe feedback gratuitamente, né? E como às vezes algumas pessoas estão tendo essa oportunidade, né? Muita gente recebe a minha comunicação, mas não aproveita por várias razões. Né? Aí tem as desculpas também, não dá, não tem tempo, minha filha está em casa, enfim, meu cachorro late. A maior parte das pessoas que eu comunico são pessoas que já sabem que precisam. Mas mesmo assim, mesmo a pessoa sabendo que precisa, ela tem as suas objeções, ela tem as suas desculpas e os seus impedimentos para não aproveitar a oportunidade. Então, é uma chamada de atenção para a gente estar ligada, né? Mas é como você falou, eu acho que tem a ver também com gestão de prioridades, o que é realmente importante, será que está na minha hora de começar ou eu posso esperar? Qual é o custo da oportunidade? Qual é o custo de não começar a treinar agora? Qual é o custo de não saber comunicar o que eu quero, quem eu sou, meu negócio? Qual é o custo que isso tem? No curto, no médio e no longo prazo. Né? Então, eu acho que é importante a pessoa fazer essa reflexão, como eu faço em outras áreas da minha vida, como, por exemplo, treinar inglês. Né? Eu pensar, eu posso aguentar mais um pouco não ser fluente em inglês, mas qual é o custo de cada semana que eu não treino, de cada mês que eu não treino? No longo prazo. Eu lembrei de uma situação, de um pitch, que eu fui num evento de pitch e vi uma pessoa que deixou de se apresentar porque estava muito insegura. E pela conversa que eu tive com essa pessoa, foi uma grande dor para ela naquele momento. Falei, Deus me livre, mas como? O que eu vou dizer? Ai, minha Nossa Senhora, não sei o quê. Depois ele até falou comigo, ai, Priscila, acho que vou precisar da sua ajuda porque quero fazer isso. Mas depois percebo uma coisa, que existe um momento que a gente se conecta com aquela dor, com aquela dificuldade, que é uma mensagem, né? É uma revelação. Olha, você está precisando disso. E depois
Passado um tempo, a pessoa volta à sua zona de conforto, porque esqueceu aquela frustração e deixa passar. Mas a oportunidade vai surgir de novo, mas a situação volta. E se ela não aproveitou aquela mensagem para lidar com o problema, uma hora ela vai ter que lidar ou vai ter que desistir do seu objetivo. Né? Ou a pessoa fala, não vou mesmo me apresentar, vou contratar alguém para fazer isso para mim, pronto. Lidar com a frustração, porque ela vai fazer parte. Mas quando ela chega, o que eu faço? Estou frustrada. Boa. A frustração está te avisando. Né? Se eu vou conversar com alguém em inglês fluentemente, não consigo me comunicar, eu me frustro. O que a frustração me diz? Ela traz uma mensagem. Agora você falar, frustrei, isso não é para mim, meu negócio é falar português, vou deixar. Que é o que muitas pessoas fazem. Desistem no primeiro não, na primeira tropeçada, na primeira esfolada do joelho. Né? Os exemplos estão aí. Vamos andar de patins. A pessoa caiu? Não. Andar de patins não é para mim. Até porque a frustração vem do meu comportamento perante o desafio. Exatamente. Como você lida com o desafio, como você lida com o erro, com o não dar certo, com o difícil. Qual é a tua atitude? Isso vai mudar tudo. E com a própria exigência, porque ninguém começa a caminhar logo, não é? Enquanto nós não tivermos uma atitude amorosa e compreensiva, bem, vamos frustrar muito mais porque estamos a exigir muito de nós, não é? Senão a frustração acaba por vir. A gente compreende que está num processo e que no momento qualquer desse processo a gente dá um salto, não é? Uhum. Incorpora esses recursos, já põe em prática, já tem outros resultados, é todo o processo. E às vezes as pessoas não querem fazer esse processo e querem um momento de sucesso logo. E frustra. Só que é uma frustração que não tem cabimento. É sentido e, obviamente, deve ser um aviso, não é? Para muitas coisas e muitas vezes tem a ver com essa exigência, não é? Porque nós queremos a perfeição sem ter que construí-la. Eu acho que a gente não teve essa educação como o erro, como se diz em Portugal, o falhanço, como parte da estratégia de sucesso. Ninguém fala, nossa, parabéns, você errou. Você viu como deu errado aquele teu projeto? Que legal, parabéns por ter tentado, parabéns por ter feito algo. Ninguém fez, você foi lá e errou. Ninguém fala. Né? Você arrisca em algo, aquilo corre mal. Vem todo mundo. Olha, eu tô gravando um vídeo aqui. Eu tô ligeiramente frustrada porque o vídeo tá amarelo. Mas eu sei qual que é o problema. Uhum. Aí eu gravo esse vídeo dando o meu melhor, põe na internet. Aí vem 20 pessoas e falam, nossa, Priscila, que ridículo, que luz amarela é aquela? Como você lança um vídeo desse? Não sei o quê. Só que eu estou fazendo alguma coisa. E se eu estou fazendo alguma coisa que dá errado, eu posso aprender algo novo. Eu posso aprender, olha, aprendi uma coisa, se eu colocar a câmera assim, se eu colocar a luz assado, melhora. Agora, se eu estou no zero, não fazendo nada, esperando começar perfeito, eu não tenho nem chance, né? Eu estou no zero. O sucesso é tão individual, não é? Por exemplo, para mim o sucesso é estar confortável com aquilo que eu já tenho hoje. Uhum. Então eu não estou em falta de nada para chegar a qualquer sítio que eu ainda não sou. Não quer dizer que eu não tenha ambição, não quer dizer que eu não tenha uma projeção para o futuro. Mas, para mim, eu sinto uma pessoa de sucesso quando eu estou bem, confortável com aquilo que eu estou a fazer já, com aquilo que eu tenho já, com aquilo que eu já sou, não é? E depois o que acontece? Como uma pessoa é muito exigente, não é? Acaba depois por precisar de ser reconhecido por qualquer coisa. E isso aí também acaba por perturbar, não é? Todo o processo de amadurecimento, não é? É sair de uma zona em que a gente precisa constantemente de ser reconhecido e de ser especial e ser importante para realmente incorporar essa competência em nós próprios, não é? Não necessitar do que vem de fora. Mas como tu dizes, é uma questão cultural, educacional e pronto, e é por aí, não é? Uhum. Por acaso eu coloquei também nesse e-mail que eu mandei sobre o ego e também ouvi sobre o ego. E você, é um pouco o que você falou, você vai ter que negociar com o ego, porque as duas coisas ao mesmo tempo você não vai ter. Você vai ter que pegar o ego e jogar no lixo,
Porque se você quer começar já linda, poderosa, no ápice do sucesso, esqueça. Você não tem como se começar iniciante no nível avançado, né? Então, se a pessoa não souber lidar com isso, eu falo, ok, eu tenho a humildade de estar aqui aprendendo uma coisa nova que eu não sei, né? Vou parecer ridícula, vão me criticar, vão o que for, mas eu estou começando. Então, é um pouco, eu acho que tem muito mindset aí também, de qual é a conversa que eu tenho comigo. Eu acho que é muito importante aprender a lidar com a frustração e incluir o erro, os erros, na jornada do sucesso. Como você falou, o sucesso é muito pessoal e tem a ver com a sua sensação pessoal, né, de realização. Você sabe quando você está no sucesso, você se sente bem, você fala, nossa, isso aqui foi fantástico, adoro, palmas para mim. Você está feliz com aquilo que você fez. Então, você é bem-sucedida. É uma medida tua. Só que para chegar aí, você tem que saber negociar com esses erros, com esses falhanços, com essas frustrações. E outra coisa que eu aprendi também, que é quais são os filtros que eu uso para escutar críticas. É importante você ter filtros. Por exemplo, eu vou ouvir crítica só de pessoas que são meus clientes ou minhas clientes ideais. Se a pessoa não é minha cliente ideal, eu não ouço a crítica dela. Se essa pessoa não está fazendo mais do que eu estou fazendo, eu não ouço a crítica dela. Se ela não está fazendo melhor do que eu estou fazendo, eu não ouço a crítica dela. Agora, eu posso ouvir, esse é um dos filtros, e eu vou ouvir e pensar, isso me faz bons insights? Isso me ajuda a avançar? Ou isso não me ajuda? Me ajuda, ok, vou pegar. Não me ajuda em nada. Tiro. E tá tudo bem com as críticas. O que faz a diferença é o que eu pego para mim e o que eu descarto. Porque se eu for pegar tudo e for responder a tudo, isso pode contaminar o meu desempenho. Eu gosto de substituir essa palavra, porque está muito colado ao julgamento, está muito colado ao lado do problema, o foco no problema, não é? Mesmo as críticas construtivas, o que é que acaba por acontecer? A pessoa que está a criticar está a pôr-se numa posição de superior em relação àquela pessoa em determinada matéria, não é? E às vezes é só uma questão de perspectiva, não é? Claro que as pessoas podem ter um conhecimento sobre aquela matéria e saberem mais, mas também saberem mais também não, se calhar não é necessário criticar, basta dar um feedback, aí sim construtivo, para que aquela pessoa possa ser impulsionada e não através de uma crítica, entendes? Que é o que tu fazes muito, não é? Tu dás um feedback e impulsionas a pessoa, não é? A desafiar-se mais, a atender a determinados detalhes, mas não há crítica aí. Eu não vejo crítica aí, não é? Eu acho que a questão do construtivo, a gente é que decide quando a gente ouve a crítica se ela é construtiva ou não. Porque às vezes a pessoa até, quem está fazendo, acha que está sendo construtiva. Vamos dizer, ela até tem uma boa intenção, mas quem está ouvindo não está achando construtivo. Então, eu acho que é algo que a gente é que define. Essa crítica é construtiva para mim? Ela me ajuda a me construir melhor, me tornar o meu trabalho melhor? Dentro das minhas circunstâncias, dentro daquilo que eu posso fazer? Porque também tem isso, né? Quando a gente critica da nossa perspectiva. Eu acho que você deve fazer assim e fazer assado. Mas também, às vezes é difícil se colocar na perspectiva da pessoa. É diferente você falar para mim que você tem 2 semanas para preparar o seu pitch e eu fazer uma crítica em relação a isso, ou você falar para mim, olha, tem 10 minutos para preparar o meu pitch e eu vou fazer uma crítica incluindo a circunstância. Né? E às vezes a crítica vem independente, a pessoa nem sabe a circunstância que a outra pessoa está. Qual é a dificuldade? Por exemplo, se uma pessoa vem aqui no Pitch Café e eu sei que essa pessoa tem imensa dificuldade de falar em público, morre de vergonha de se expor, e ela se apresenta, ela só vem aqui e fala o nome dela e diz que está tentando, que morre de vergonha. O feedback vai ser ótimo. Eu falo, nossa, parabéns por você ter vindo aqui, que
grande passo, né? Hum. Então é muito proporcional ao ponto que a pessoa também está. E foi muito bom te ouvir hoje, partilhando a sua frustração, a sua dificuldade. É muito bom isso, é muito bonito ao mesmo tempo. Como a gente, né, a gente está ali no. Eu até falei para você, no campo de batalha, com a mão suja de terra. Eu tô lá, isso aqui é uma droga, isso aqui não é para nada, mas eu vou fazer. E é muito legal, porque é um processo de crescimento, né, eu vou fazer, porque no fundo você tem motivação. Às vezes não é a tua motivação preferida, mas no fundo há algo que te leva a continuar. E eu tenho isso constantemente no marketing digital, que eu não sou especialista e frustra imenso. Só que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Não tem ninguém aqui que fala, Priscila, não fica frustrada, eu faço para você. Eu tenho que lidar com isso. Ok, não sei fazer, o que eu faço? Vou ver um vídeo, vou ler, vou pedir ajuda. E depois aquilo é maravilhoso, porque eu sofro, às vezes é 3 dias de sofrimento, 2, depois acaba. Hoje eu vou fazer coisas quando eu comecei a usar, por exemplo, lead pages. Ai, meu Deus, que dor. Hoje eu penso assim, preciso fazer uma página. Vou lá, clique e faço a página, acabou. O sofrimento passou. O conhecimento ficou, entendeu? Então é um pouco isso que acontece aqui. Bom, tivemos 25 minutos de mindset, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. Tudo. E vamos agora ao que viemos, não é mesmo? Porque isso Vamos lá. é um Pitch Café online. Temos aqui Emma Fontes e vamos escutar esse pitch de 30 segundos, que já vai na 5ª semana de desenvolvimento. Já tem que ser um upgrade a 5 vezes melhor, 4 vezes melhor do que a primeira. Não, mas você está trabalhando 5 áreas diferentes do teu pitch, por isso. 5 áreas? É? Você está trabalhando várias coisas, texto, performance, propósito, então você está construindo aí a base dele, né? A base vai ficando melhor. Olha, deixa-me partilhar contigo que o facto de estar presente nestes encontros acabou por ser uma inspiração a começar o meu negócio, não é? O meu novo negócio. Eu, como tu sabes, sou psicóloga e dou consultas, isso é a minha profissão, e eu quero para um modelo online, através de um programa de mentoria em grupo, não é? E isso é um negócio. Eu não vejo a psicologia como um negócio, mas isso vejo como um negócio, não é? Sim. E percebi que tinha que definir a minha missão, os meus valores, os valores da minha empresa, os meus valores e os da minha empresa, que eu ainda não criei, obviamente, mas já pondo a coisa para o futuro, não é? Missão, visão e valores, e isso surgiu porque para fazer um pitch eu precisava de conhecer melhor aquilo que eu iria apresentar. Isso acabou por me inspirar e ser uma iniciativa, levar-me a tomar essa iniciativa de pôr a mão na massa e pesquisar sobre isso, não é? Portanto, tenho estado esta semana nessa envolvência de qual é a minha missão, qual é a minha visão, Isso é muito interessante, porque acaba por ser um autoconhecimento, não é? Ganha-se clareza, porque é muito importante, porque o que eu noto também, e que não queria ir coxa já, porque eu acho que é uma questão de consciência, quando te lanças a um negócio, convém que isso esteja claro para ti. É para depois ir só fazendo os ajustes, ir podendo traçar metas a médio e longo prazo, não é? Então, tudo isso é importante. Então, muito obrigada por esta oportunidade também de poder desenvolver em paralelo o meu negócio para o poder apresentar também de uma forma resumida, em 30 segundos. Que bom. Acho que você puxou aí o fio do sucesso, né? É a jornada do sucesso que começa. Que você começa o pitch, daí o pitch te exige pensar na missão, depois o propósito, depois os seus valores e vai. Por isso que é fantástico começar por onde você quiser, mas começa, né? Que bom. E é onde surge a necessidade, não é? A mim surgiu desta forma, porque é uma linha orientadora, um fio condutor para ir bem, não é? Para ir sem falhas. Eu tenho muito este lema na minha vida, tanto a nível pessoal
relacional como profissional não passar por cima dos buracos, não é? Porque eles estão lá e eles depois vão bater à porta, não é? Oh! E aí, depois, não é que tenha problema voltar atrás, a questão é que não fazer esse caminho com os passos todos e saltar por cima de coisas que são importantes, principalmente no início, na base, na estrutura, acaba também por contaminar todos os passos seguintes. Então, lógico. É importante, assim que se nota um buraco, ok, então é lá, porque se isto não está claro, é importante ficar aqui mais um bocado. Não é? Ótima reflexão, é mesmo isso. Não adianta ir para a fase seguinte do jogo se você ainda não está conseguindo lidar com a fase que você está, né? Não há resultados sem processo, não é? O resultado é a consequência desse caminho, até porque o resultado em si é importante pelo caminho que se traça e pelo caminho que se faz, não é? Tu queres chegar ao cume de uma montanha, queres enfim, tens esse objetivo de ir ao cume de uma montanha. O caminho é aquele que é mais gratificante, é aquele que também pode ser mais frustrante, é aquele onde tu vives tudo. Chegas ao fim, é só o pisar, não é? De todo um caminho, é só o etapa, o resultado. Então vamos ouvir o teu pitch? Estou curiosa. Vamos, não está muito diferente, né? Tem aqui uns arranjozinhos, conseguindo passar isto. Vamos aproveitar que você tem sessão privada agora, olha. Vamos deixar ele pronto em alguma característica das 5 que a gente está trabalhando. Quais são as outras? Várias. Performance, propósito, palavras-chave. Este é o conteúdo, é isso? Vamos ouvir o que você tem. Vais contabilizar o tempo ou não? Você decorou? Posso falar. Hã? Você decorou o pitch? Tá decoradinho? Algumas horas, mas acho que sim. Acho que vai ficar. Faz algumas horas que você decorou? Eu comentei isso contigo antes do pitch, acho eu. Eu noto que ainda estou a ter exatamente a mesma dificuldade. Qual é? Ou seja, que é aceder àquilo que eu criei, na mente, na memória. E para mim isso não é muito estimulante aceder à memória. Eu gosto de aceder à intuição, mas para aceder à intuição eu tenho que ter lá o conhecimento. Você não tem treino, só isso. Treino de memória. Existe uma coisa que é treinar a memória. Eu fiz isso no mínimo 4 anos e depois mais em outros níveis, né? Mas é treino mesmo. Eu estava até contando aqui uma história que eu tive que substituir uma atriz. Eu tive uma semana para substituir a atriz. Ela era protagonista do espetáculo. E eu tinha páginas e páginas de texto para decorar. O que eu fazia? Eu espalhava textos pela casa inteira. Eu lavava a louça, tinha texto colado na pia. Eu ia à casa de banho, tinha texto. No meu quarto tinha texto, porque eu tinha um tempo e eu tinha que ter uma alta performance, que eu me comprometi. Então, a minha memória... Eu dei o comando para o meu cérebro e eu tive que decorar aquele texto. Então, tem um pouco a ver com também essa motivação e o nível de exigência que você está. Isso vai fazer com que a sua memória... tem a ver com comprometimento. Se alguém te convidar para fazer uma palestra de 1 hora, semana que vem, ou daqui a 2 semanas, e aquilo for fantástico para você, você vai decorar. Você vai escrever um texto, mesmo que depois você seja intuitiva, mas você não vai chegar lá de improviso. Sim, tem que ter a estrutura. Você vai se preparar. Então, é treinar mesmo. E às vezes, como você tem dificuldade, agora, porque você não tem treino, é dar mais tempo, investir mais tempo. Mas aí é um pouco aquela luta, né? Mas eu não quero, porque é chato, e aí é uma decisão tua, né? Aí é aquela parte que só você pode decidir o quão importante é aquilo para você. E às vezes o quão importante é você superar essa dificuldade. Não é que você fala, não, tô cansada de ficar reclamando que eu não sei decorar, vou decorar. Aí, ao invés de você fazer isso numa hora, você vai fazer em 2, 3, o tempo que for, mas você vai decorar. Então vamos ouvir a ti. Vamos lá. Então, quando eu puder, dá-me sinal. Pode. Olá, meu nome é Emma Fontes, eu sou psicóloga e contribuo para o desenvolvimento de relações amorosas, saudáveis e gratificantes, numa abordagem ecológica e de crescimento pessoal.
que potencia a melhor relação comigo mesmo ou consigo mesmo e também potencia a relação com as pessoas que a gente se relaciona. Nossa, posso repetir? Eu já baralhei isso tudo. O que aconteceu? O que você sente que aconteceu aí agora? Eu sei o que é que eu vou dizer. Eu vi as palavras. Ou seja, as palavras. É como se eu curasse as palavras. Por exemplo, se eu começo mal, eu já me perco. Por exemplo, palavra-chave aqui, contribuo. Ok, vai ali. Depois é abordagem. Ok, depois é potencia. Então, se eu não tenho isto, eu já não sei o que vou dizer. Porque já o encadeamento já é o outro. Então, essa é a minha grande dificuldade. São vários detalhes aí no teu processo que te atrapalham. Uma das coisas é, por exemplo, ficar se julgando enquanto você está falando. A gente se julgar durante a sua fala. E isso acontece muito quando a pessoa começa a falar e erra e continua falando e o cérebro diz, você errou. E aí esse alarme desencadeia os próximos erros. Aconteceu, sim. Não sei se você consegue perceber. Não me apercebi que eu não estava a julgar, mas identifiquei que eu errei. Não dá para perceber, porque são processos muito sutis. Que a gente pode haver isso. Crítica durante a fala. Ok. Há formas da gente cortar isso, que é aquelas, às vezes a pausa, a vírgula, a respiração, quando você sente que errou, ou que não era bem isso, você tem que dar um tempo para o seu cérebro se adequar, ou improvisar. Você sabe do que você está falando, você tem o conteúdo todo na sua cabeça, mas quando você está vendo que você não lembra, você tem que desapegar do texto e começar a improvisação. Porque o mais importante é a tua segurança falando o que você está falando, do que o conteúdo certinho. Tá, o que mais? Eu tentei ter isso. Não. Vamos pôr improviso. São coisas que é legal, a gente pode identificar para depois usar, né? Quando acontecer. O que mais? Mais alguma coisa que você identificou aí que te atrapalhou agora? Não decorar mesmo as palavras-chave e depois não é mesmo isso que eu falei. Depois contamina o texto, depois já repito coisas, porque ainda podem ser repetidas, não é? Tem relações, relações mais do que uma vez neste texto já é muito. Desenvolvimento também, depois há o desenvolvimento, é o crescimento. Então é tudo, parece que eu crio aqui apresentações muito suscetíveis de dar erro, não é? Porque sim, na verdade, pelo que você está falando, tem que se fazer uma revisão do texto. E aí eu posso ler o texto. Você pode ler o texto e a gente calhar é melhor. Eu acho que é por aí, é a construção de um texto, talvez. Antes de fazer o pitch, tem que haver a construção do texto, né? É aquele brainstorm, depois é a escrita do texto, revisão do texto, e depois decorar, e depois a performance. Na verdade, são os passos. Não dá pra gente fazer isso aqui no Pitch Café, porque são várias pessoas. Mas agora, como eu tô com você só, a gente pode explorar um pouco mais por aí. Porque aí... Eu vou sempre aprender muito, porque às vezes há desafios que eu ainda não identifiquei e o facto de tu orientares e eles terem determinados desafios, eu penso, olha, isto podia bem ser comigo. E bem que eu estou a ouvir para antecipar algo que poderia acontecer e que eu ainda nem tinha passado por isso.